Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 6, versículo 13, que fala assim: Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Ele disse a Abraão: Eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele, e o juramento acaba com qualquer discussão. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido que jamais mudaria sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas. A respeito delas, Deus não pode mentir. Somente até aqui. Do 13 ao 18. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui está afirmando que Deus não pode mentir. E que uma vez que Deus prometeu, que ele jurou sobre ele, consequentemente ele vai executar o que ele prometeu. A própria Bíblia fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, uma vez que Deus prometeu, ele vai cumprir. Não necessariamente no tempo que você espera, mas no tempo dele. O que a gente precisa aprender disso aqui que Deus quer que a gente entenda? A gente precisa lembrar que Deus é santo, Deus é verdadeiro e Deus é honesto. Consequentemente, ele sendo santo, verdadeiro e honesto, a mentira não faz parte dele. Porque a gente sabe que o pai da mentira é o inferno, é o diabo. Então, se Deus falasse para você, afirmasse para você que ele é verdadeiro, honesto e santo, e ele mentisse, ele mesmo se contradizia. Entende? Seria algo contraditório. Só que Deus não é contraditório, Deus é certeza, Deus é sim, sim, não, não. Então, uma vez que ele te prometeu, ele vai cumprir com o que ele está falando, dentro do tempo dele, que é bom, perfeito e agradável. O que a gente precisa tirar de lição disso aqui? Quando Deus te promete algo, ele vai cumprir com o que ele está te prometendo. Só que primeiro a gente precisa ser preparado para poder receber o que ele tem para nós. Ok? E durante esse tempo de preparo, muitas das vezes, a oposição, que é o inferno, ele vai fazer de tudo para fazer você desacreditar da promessa que Deus lançou sobre a sua vida. Porque o intuito do inferno não é que você viva a promessa de Deus, é justamente para você desacreditar, ficar descrente e desistir. Entende? Porque através da sua vida, Deus cumprindo a palavra dele na sua vida e você acreditando que vai ser cumprida, à sua volta existem milhares de pessoas que participam de você, da sua vida diretamente e indiretamente. A partir do momento que Deus cumpre com a palavra dele na sua vida, essas pessoas são atingidas. Então elas vão enxergar que através de você, que Deus cumpriu na sua vida a promessa, elas também vão querer o Deus que você serve. Consequentemente, o inferno não vai gostar disso. Por quê? Porque ele vai estar perdendo soldados. Entende? Então, o intuito do inferno é sempre fazer você parar. É fazer você viver de crenças limitantes. É fazer você paralisar no meio do caminho, para você não viver os planos do Senhor para a sua vida. O que são crenças limitantes, gente? Vou dar um exemplo aqui. Na hora que estava fazendo esse texto aqui com Deus, estava estudando essa palavra, o Espírito Santo me trouxe na minha memória algo que eu acreditei como verdade durante muito tempo da minha vida. E aqui mesmo eu pedi perdão para Deus e falei: Senhor, tira isso de mim, porque isso é uma crença limitante. E indiretamente, sem perceber, devido às situações e traumas que eu passei no decorrer da minha vida, eu acreditei aquela crença limitante como se fosse uma verdade. E sem perceber, eu já me sabotava desde criança. Entende? Então eu sempre falava para mim assim quando eu era criança: quem jura mente, quem promete cumpre. Ou seja, se a palavra que está me afirmando que Deus jurou sobre o nome dele
ok? E a partir do momento que ele cumpre com o que promete, então tanto o juramento como a promessa, vinda de Deus, acontece. Então, fazendo um preparo aqui do estudo, Deus me confrontou, falando, lembra que você sempre falava isso? Quem jura mente e quem promete cumpre? Porque no decorrer da minha vida, eu passei por situações com parentes meus e familiares que me juravam que ia fazer, não cumpriam com a sua palavra, mas na hora que eles prometiam, faziam. Então eu adquiri isso como verdade para minha vida e sem perceber, essa crença limitante estava me acompanhando até os dias de hoje. Porque quando essa palavra, Deus me deu essa palavra aqui para falar para vocês, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso. Então é Deus me mostrando que essa crença limitante estava literalmente me limitando, atrapalhando o agir dele na minha vida. Então é necessário, o tempo do preparo é justamente para isso, para ele tirar de nós e quebrar em nós crenças limitantes que colocaram sobre a nossa vida, diretamente e indiretamente, que nos fizeram acreditar que nós não vamos conseguir, que nós não somos capazes, que nós não somos merecedores. Entende? Então, o seu tempo de preparo para você viver a promessa é justamente para Deus te limpar desses traumas, dessas feridas que foram causadas em nós no decorrer do nosso crescimento e desenvolvimento como ser humano. Então, comece a olhar para o seu tempo de preparo, para o seu tempo de espera, como algo com bons olhos, porque é Deus desconstruindo em você construções que foram feitas erroneamente. Não permita que o medo venha atrapalhar os planos de Deus para sua vida, porque essa crença limitante que eu impus na minha vida durante muitos anos estava, de um certo modo, me bloqueando a viver os planos do Senhor. Hoje aqui aconteceu uma libertação comigo, gente. A partir do momento que Deus traz à tona, que Deus revela o que está em oculto, existe uma libertação. Entende? Então, sem a gente perceber, nós carregamos dentro de nós, sim, crenças limitantes que nos limitam a ponto de atrapalhar os planos de Deus para a nossa vida. Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui também? Que você precisa priorizá-lo, porque somente através da sua priorização a Deus, de você buscar a Deus em espírito e em verdade, no seu secreto e na sua intimidade, Ele vai fazer um aprofundamento em você, a qual Ele vai te mostrar situações, vamos pegar isso como exemplo, situações que estavam perdidas dentro de mim, ok? Para poder trazer à tona, para poder te libertar daquilo que nem você sabia que estava dentro de você. Mas que de um certo modo, mas de um certo modo, estava atrapalhando no seu processo com Deus. Porque se a gente toma isso como verdade, consequentemente, a gente deixa o trauma se aflorar, o machucado se aflorar, consequentemente disso tudo é gerado um receio, é gerado um medo, automaticamente é gerado uma sabotagem, ok? Você se auto-sabota, porque você começa a falar que você não é merecedor de viver, você começa a falar que aquilo ali é muito para você. Entende como funciona? Vocês que estão conseguindo captar como que o inferno trabalha na nossa vida? Mesmo você tendo um relacionamento com Deus, você está suscetível às setas malignas na sua vida. Então é necessário você buscar relacionamento com Deus e deixar Ele trabalhar no seu profundo. Não na sua superficialidade, mas Ele mergulhar no seu profundo. E a gente só consegue deixar Deus mergulhar no nosso profundo a gente buscando e intensificando a nossa busca a Ele. Porque quanto mais você busca, mais profundo você mergulha. Entende? Então priorize a sua vida com o Senhor, para Ele limpar de dentro de você tudo o que está atrapalhando de você viver a promessa. O tempo de preparo não tem um tempo determinado.
O tempo de preparo é o tempo que você se permite ser tratado por Deus. Então, se você é uma pessoa que você permite Deus tratar você de dentro para fora, o seu tempo de preparo vai ser menor do que aquela pessoa que não permite, do que aquela pessoa que tem dificuldade. Não existe um tempo determinado, não são 10 anos, não são 15 anos, não são um ano, não são 6 meses, não é um dia. É você que precisa perceber que existem crenças limitantes dentro de você que está atrapalhando no seu processo de desenvolvimento com Deus. Entende? Só que sozinho a gente não consegue enxergar isso. Porque quem nos convence é o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai te mostrar aonde está o erro. E para você ter acesso ao Espírito Santo é necessário você despertar o seu espírito. E a gente só desperta o nosso espírito mediante o relacionamento com Deus. Entende? Então procure a Deus no seu secreto. Para Ele tirar de dentro de você esses traumas que estão entranhados, que estão ocultos aqui dentro. Que por mais que você tente fazer uma autorreflexão, você não consegue sozinho, somente o Espírito Santo vai conseguir tirar. Vai conseguir te mostrar. Para você conseguir botar para fora, para poder Ele vir e ser liberto e libertar você. Dessa amarra que está atrapalhando o seu processo com Deus. Então não tenha medo. Não tenha medo de viver a promessa. Não tenha medo de deixar Deus mexer dentro de você. Não tenha medo de se permitir viver o que Deus tem para sua vida. Não se auto-sabote. Porque Deus tem liberdade. Deus tem felicidade. Deus tem regozijo. Deus tem coisas que ninguém ainda viveu para você viver, que é exclusividade sua. Então permita-se viver os planos de Deus para sua vida. E deixe as crenças limitantes para trás. Deixa Deus tirar, deixa Deus limpar, deixa Deus levar. E comece a exercer mais a sua fé. E exercendo a paciência. Por que a Bíblia fala para a gente ter a paciência? Porque justamente porque a gente precisa passar pelo processo de desconstrução. Para a gente ser reconstruído pelas mãos do oleiro para poder viver a promessa. Para a gente ser preparado. A promessa está pronta. Ela só está esperando você ficar pronto para Deus te entregar. Então deixa Deus tratar, deixa Deus mexer, deixa Deus curar, deixa Deus limpar. Mexe na feridinha, vai doer um pouquinho, mas você vai ser tratado, você vai ser curado, você vai ser liberto. E você vai ser preparado para viver os planos do Senhor. Quando Deus entregar a promessa nas suas mãos, tudo que você passou não vai se comparar ao que Ele tem para ti. Ou seja, você vai esquecer o que você passou. Vai ser uma mera lembrança na sua cabeça. Porém, a dor não vai existir mais. Por quê? Porque a promessa vai estar na sua mão. Entende? Então, para a gente resumir aqui, exerça fé, tenha paciência no seu processo com você. Ame quem você está se tornando, porque o seu processo também vai fazer você ver quem você está se tornando, uma nova criatura em Cristo. Ok? Busque a Deus no seu secreto, na sua intimidade. Priorize a Ele na sua vida. Exerça a sua fé. E fique feliz, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Comece a olhar para tudo com bons olhos. Que a forma como nós olhamos também interfere naquilo que a gente vai acreditar, que a gente acredita. Então sempre tenha pensamento positivo. E tire proveito das situações que você está passando. Não olhe para as dificuldades. Olhe apenas para Jesus, que Ele vai estar sempre contigo. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.